Nós estamos voltando com o nosso Psicanalizando, dessa vez com novo nome, com novo formato. A partir de agora, ele se chama SBPIcast, você já sabe, já viu lá na plataforma. Então a gente vai discutir no SBPIcast diversos assuntos, não só Freud, mas todos aqueles que o sucederam depois. O tema de hoje é recalque, censura e repressão, a vida nas mídias sociais. E para que a gente converse um pouco sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o professor Giovan, e ele vai contar para a gente um pouco da sua história e trajetória na psicanálise. Professor, bem-vindo, obrigado por acreditar no projeto da SBPI. Conte um pouco para a gente sobre a sua experiência com a psicanálise. Olá, tudo bem? Sou Giovan, sou psicólogo há um pouco mais de 20 anos e sempre fiquei vinculado à psicanálise em função de um método super importante, que é a descoberta do inconsciente, a questão da transferência e tantas outras situações que faz a gente ir pro consciente. Por muito tempo trabalhei, nas ONGs da vida e mesmo assim trabalhando com crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos também. A ideia sempre foi mostrar esse movimento da psicanálise. E agora, através do convite do coordenador Alex, estou trabalhando aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa para contribuir, para colaborar. E nesse processo de atendimento, como psicólogo, no consultório, ainda trabalho no consultório, sempre colocar algo que também a psicanálise propõe através do Sartre, a questão existencial. Então, faço uma interface aí da psicanálise com o existencialismo, não esquecendo o principal fundamento da psicanálise, que é a questão do Édipo, como o Sartre sempre traz isso como algo principal nos livros, nos artigos, tantos que ele escreveu. Mas, claro, sempre tem a ideia de colocar como principal e como uma fonte de referência o Freud, Lacan, o Winnicott, Bowlby, que eu sou também um pouco apaixonado por John Bowlby. Tanto é que a minha referência, principalmente em psicanálise, quando falo de Bowlby, é a formação, um livro dele super importante chamado Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. Professor, o tema para hoje pensado foi recalque, censura e repressão, a vida nas mídias sociais. Nós colocamos esse tema na plataforma e chegaram diversas perguntas para a gente conversar hoje. Então vamos começar. A primeira delas. Estamos atravessando um período onde as mídias sociais estão trazendo os influencers digitais infantis. Qual o impacto na formação de uma criança que já é utilizada exageradamente como meio para promover e vender produtos? E aí, juntando a essa pergunta, esses pais que incentivam e filmam seus filhos para que viralizem suas imagens e obtenham sucesso a ser contratados para a propaganda, estaríamos diante de pais que acentuam um ideal de ego nessa criança? Será que essa superexposição pode ser prejudicial? Bom, a criança, por si só, ela não tem ainda o pleno desenvolvimento. Então, se ela não tem esse pleno desenvolvimento, é fato que muitas dessas situações trarão diversos prejuízos a essa criança, principalmente na parte quando ela chega na adolescência e na vida adulta. Mas como a pergunta está muito direcionada à questão da mídia, o quanto essa criança ela pode até ser um profissional dentro da família, então vamos se colocar sobre isso, focar na criança. Então, eu
dando uma olhada aqui em algumas coisas, principalmente pensando no Freud, quando ele fala de recalque, quando ele fala de repressão, quando ele fala de censura, tem um volume dele, que é o volume 15, que expõe bastante sobre esse título, né, que a gente está colocando aqui. A partir disso, o que acontece? A superexposição de crianças nas redes sociais pode ter impactos negativos na formação da criança, principalmente quando o objetivo é promover e vender produtos. Essas crianças podem acabar sendo tratadas como objetos de marketing, perdendo o que? A sua individualidade e sendo exploradas como meio de lucro. Ou seja, a criança vai promover uma família, pode até dar conforto para essa família, mas ela não vai ser mais aquela criança. Há uma grande possibilidade de ela virar um adulto antes do desenvolvimento dela, que eu tenho colocado aqui. Além disso, os pais que incentivam e filmam seus filhos para que as suas imagens viralizem e eles possam ser contratados para propaganda, o que acontece? Eles estão potencialmente colocando seus filhos em risco de quê? De privacidade e segurança. Porque a gente não pode esquecer que o meio social, a mídia, a internet, as redes sociais, elas são extremamente perigosas. Ela é uma beleza para a gente aqui agora, para responder uma pergunta, para uma aula, ou até para produzir conhecimento, mas em função da criança é muito perigoso. Por quê? Porque a criança ela fica exposta nas redes sociais. E claro que isso pode acontecer o quê? Bullying, não é? Pode acontecer o assédio e outros riscos. Então quer dizer que a gente vai ficar agora preocupado com essa situação de não poder mais entrar nessas redes sociais, a gente vai se abolir? O adulto pode até se prejudicar com isso, mas ele pode procurar ajuda. Agora, uma criança, como que ela vai dizer isso? Pode até ser que ela se manifeste, mas quando isso acontece, há uma situação muito delicada para poder a gente conseguir colocar essa criança novamente dentro daquilo que ela é. E óbvio, essa superexposição pode acentuar o quê? Um ideal de ego na criança, como diz a psicanálise, e distorcer sua percepção de valores e prioridades, colocando o sucesso e a fama acima da sua saúde emocional e bem-estar. Ou seja, vai ficar uma criança adulta, como eu já disse aqui. Ela vai ficar extremamente esquisita até. É diferente da criança, por exemplo, que tem altas habilidades. Né? Uma criança que, como fala, né? É uma criança que tem muito conhecimento por si só. É diferente essa criança, até porque ela nem gosta muito das redes sociais. Ela até tem uma questão de timidez. Muitas dessas crianças parece que são até autistas, né? Então tem todo esse movimento. Então os pais devem estar conscientes dos riscos da superexposição de seus filhos nas redes sociais e priorizar a privacidade e segurança de seus filhos acima de qualquer benefício financeiro ou de fama que possam obter com isso. É importante que os pais sejam responsáveis e sensíveis ao impacto que a sua decisão pode ter na vida dos seus filhos. Muito bem. Um outro aluno, professor, perguntou o seguinte: conteúdos recalcados podem ser trazidos no ambiente virtual por sua falta de pessoalidade e às vezes até mesmo pelo anonimato? Na verdade, ele faz 3 perguntas. Ele faz essa e depois ele já faz uma outra. As pessoas se sentiriam mais encorajadas em criticar e julgar os outros e até censurar como medidas de cancelamento e assassinato de reputações? Isso estaria ligado a uma elevação do ódio entre os sujeitos,
pois já não posso odiar quem realmente desejaria. Desloco para alguém que se pareça com esse objeto. O que o senhor acha? Bom, essa pergunta, a gente pode entender que é extremamente atual. Sim, muito. Por quê? Porque a gente vive, ou pelo menos viveu durante algum tempo, as palavras de ódio. Porque a gente tinha uma ideia do ódio, mas a gente não imaginava que tinham tantas pessoas que tinham tanto ódio ao nosso lado. Por quê? Porque a ideia de quando a gente pensava com pessoas que tinham raiva é uma coisa. Como a gente sempre fala, raiva é uma questão até saudável. Não tem problema você ter raiva, né? O problema é que quando essa raiva ela entra num processo de desequilíbrio. Ou seja, aquela paz que você não possui, você começa a disseminar isso para outras figuras que estão em volta de você. Então entra o quê? Um desequilíbrio talvez muito excessivo, né, psicológico, onde pode acontecer o ódio. E pensando e colocando ainda sobre a questão da psicanálise, a gente pode pensar assim, no entanto, não é correto generalizar e afirmar que todas as pessoas agirão dessa maneira no ambiente virtual. Pensando na questão virtual, que é o que a gente está falando aqui. Algumas pessoas podem ser mais respeitosas e conscientes de suas ações e palavras, mesmo em um ambiente virtual. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente está tendo respeito com o aluno, está tendo respeito com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, isso é extremamente importante na nossa condição de ser humano. É importante lembrar que o anonimato e a falta de pessoalidade não justificam comportamentos inapropriados ou abusivos. As pessoas ainda devem ser responsáveis por suas ações e palavras, independente do ambiente em que se encontram. Então, óbvio que tem pessoas que às vezes não querem se manifestar, mas isso não quer dizer que ela vai ser o tempo inteiro, vamos pensar assim, odiosa ou desrespeitosa, né? Como a questão do assédio, né? Como a questão do respeito às mulheres, o respeito ao LGBTQIA+. Então, tem várias situações onde as pessoas podem contribuir de maneira importante para esses lados que eu acabei de falar aqui, para esses nichos, como também as pessoas podem também serem desrespeitosas. Além disso, é importante considerar que a cultura do cancelamento e do ódio não é exclusiva do ambiente virtual. Então, não sei se cabe eu falar de algum exemplo. Sim, claro. No consultório. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem ansiedade persecutória, né? Então ela tem esse diagnóstico, então onde ela entra, ela sempre pensa que as pessoas não a desejam, né? Falando uma palavra psicanalítica, não gostam dela. Então ela acaba se isolando e ela mesma se sente cancelada. Então, o que ela está procurando melhorar, né? Ela tem todo um histórico aí de mãe alcoólatra, de pai que abandonou. Então, ela já foi cancelada lá. Hoje, ela tem 22 anos apenas, né? Ela é jovem. Só que foi todo um tempo, né, de formação na qual a fez se sentir excluída. Então, não é muito diferente nas redes sociais. Muitas pessoas não querem nem ter Instagram por conta disso. Tá fazendo sentido? Sim, claro. Esses comportamentos também podem ocorrer em interações pessoais e em outros ambientes sociais, como eu acabei de explicar. É fundamental promover o quê? Aquela palavra que a gente falou e tem falado por muito tempo, mas quando a gente estava lá na recluso, a empatia. Então, todo mundo aprendeu o que é empatia. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes adolescentes, eu pergunto, você sabe o que é empatia? Sei, é se colocar no lugar do outro.
Então, todo mundo já sabe dessa palavra de cor salteado. Agora, o problema é a gente praticar isso. E aí tem o respeito e a tolerância, independentemente do ambiente em que nós encontramos. Professor, a gente precisa se posicionar sobre tudo? Nem sempre. Não tem essa razão. Tem coisas que você pode entender que não precisa opinar sobre aquilo. Porque eu tenho que me autoafirmar o tempo inteiro, como se fosse uma criança, um adolescente que precisa, olha, eu preciso namorar para dizer pro meu pai e pra minha mãe que eu sou homem ou mulher, entendeu? E às vezes o cara não é homem ou mulher, ele é gay, entendeu? E aí ele não pode aparecer com um menino em casa ou com uma menina porque ele vai ser excluído. Então, nesse ponto, o que acontece nessa questão que você me perguntou de se posicionar, né? Então, às vezes a pessoa se posiciona, mas de forma que ela acaba se ferindo cada vez mais. Então, eu penso que tem algumas coisas que você pode ter experiência, Sim. pode atuar. Acho que é diferente de posicionar. Então, você tem vários papéis dentro do mundo. Então, por exemplo, agora eu estou respondendo perguntas dos alunos, então eu estou no papel de professor. O Alex está no papel de perguntador, não sei se dá para falar essa palavra, mas assim, de coordenador dessa história aqui que nós estamos passando. Mas tem hora que eu estou apenas psicólogo, estou na clínica, e tem outras horas que eu sou marido, que eu sou pai, então eu penso que os papéis muitas vezes podem fazer você ter uma colocação mais importante do que você se impor em algumas situações ou responder situações que não vai te levar a quase nada.